Muitas vezes uma palavra ela vai te machucar até mais do que uma atitude ou até mais do que outros tipos de coisa. Deus estava me dando para essa oração. Você não está aqui por acaso. Você precisa ficar aqui porque isso vai inaugurar um novo tempo de Deus na sua vida. Então Deus está querendo te preparar para algo que Ele tem para destravar na sua vida. Muitas vezes uma palavra realmente nos machuca muito. Uma palavra, sabe, ela pode até trazer uma espécie de um bloqueio nas emoções, sabe? Pode afetar até a personalidade, a memória. Isso é um trauma, na verdade, né? Então existem sim traumas que vieram para nos afetar. Mas Deus estava me dando que isso também é uma estratégia do inimigo. Por quê? Porque a maior batalha que nós enfrentamos, lógico, temos uma batalha no externo, sim, mas a maior batalha que nós temos muitas vezes, né, é a batalha interior. Na verdade, essa é a maior batalha, eu creio que essa é a maior batalha que nós enfrentamos. Se você for ver aqui, o apóstolo Paulo, ele diz um pouco sobre isso, e nós vamos ler, na verdade, aqui daqui a pouco, mas eu quero ser objetivo aqui primeiro, no que Deus tem colocado no meu coração. Você precisa ressignificar o que falaram para você, ou até como você interpretou coisas que aconteceram com você. Por quê? Porque Deus quer proteger o seu coração, tirar toda a mágoa, toda a ofensa, sabe? Porque Ele está te preparando para algo extraordinário. E o que Deus estava me dando é que você precisa considerar que às vezes a pessoa que fez algo contra você, né? Às vezes Deus está falando com alguém aqui. Às vezes a pessoa que fez algo contra você, talvez ela não estava em um bom momento também. É claro que tem pessoas que têm ali uma falha maior no caráter, sim, né? Tem isso sim. Agora tem pessoas também que estavam sendo trabalhadas por Deus, ou estavam vivendo uma situação específica. Olha, duas situações. Tem pessoas que às vezes estavam sendo trabalhadas por Deus, sabe? E tem pessoas que às vezes estavam até com uma questão, passando algum problema emocional, ou até um problema físico, então estava um pouco mais debilitada, e de repente fez alguma coisa com você, ou fez alguma coisa com a gente, ou até a gente às vezes já fez isso com os outros. O dia que você não estava muito bem, né? Agora, também chega um momento de amadurecimento que Deus traz uma estabilidade. Eu declaro a estabilidade de Deus sobre a sua vida. A estabilidade de Deus é sobre nós. Mas Deus estava me dando nessa oração, já 3 dias Deus vem me dando, construindo isso aqui que eu vou falar com você. Escute bem. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro e vou ler um versículo aqui que vai sintetizar. Olha lá. Eu estava em determinado lugar, eu fui lá, né? Depois fui pregar lá e uma pessoa em específica, aquela pessoa ela estava com dificuldade de lidar com as outras pessoas. Então ela não estava tendo muito relacionamento naquele momento com as outras pessoas. Você vê? E nesse momento em que ela estava, eu já citei isso aqui para vocês na oração. Mas Deus está me dando de uma maneira nova aqui para te abençoar, para liberar um novo tempo de Deus na sua vida. Não sai daí não. Fica aí porque Deus, essa palavra aqui, ó, é para ajustar você para viver tudo que Deus tem na sua vida. Olha lá, para nos ajustar. Olha lá. Essa mulher não estava muito bem, ela estava com dificuldade, essa pessoa estava com dificuldade de se conectar com as outras pessoas, de ter aquela comunhão com as outras pessoas. Você vê? E muita gente começou a falar dela, porque falou que ela precisava ter uma comunhão maior, se conectar mais, né? Ok? Isso também tem uma questão emocional que, né, poderia ser sim que ela não queria se conectar, ou poderia ser que ela estava no momento também de não se conectar. Tudo bem, cada um tem o direito de agir, né, de determinadas formas, né? Agora, nesse caso específico, essa pessoa ela estava com uma enfermidade muito séria. Ela estava com uma enfermidade muito séria. Vamos pôr aqui, vamos supor assim, um câncer, né? Mas na verdade essa é uma história real. Eu vou falar, ela estava com câncer, né? E era um câncer físico mesmo. Não era algo emocional ou interpretação, não. Algo físico. Então ela estava passando muitas batalhas. E essa enfermidade, ela trouxe questões na alma dessa pessoa. E ela ficou muito afetada. Então ela não estava se conectando muito. Por quê? Porque ela estava debilitada emocionalmente e até fisicamente. Você vê isso?
E as pessoas ao redor, né, começaram a dizer, ela não quer se conectar, né? Como se fosse assim, está se achando que é melhor que os outros, né? Às vezes as pessoas usam a expressão, se acha a última bolacha do pacote, né? Ou a última Coca-Cola do deserto, né? Então, não era bem isso, mas só para você entender. Agora, o que as pessoas não percebiam é que ela estava passando por uma batalha. E ela não quis compartilhar que ela estava doente. Você vê isso? Isso é uma história verídica. E passou um tempo, todos já foram convidados agora para o enterro daquela mulher. Eu sei que é forte, mas falou, o velório dela vai ser tal dia. Falou, nossa, mas ela estava aqui. O que aconteceu? Ou na verdade ela estava com câncer e não quis falar. Você vê isso? E todo mundo ali estava com, sabe, o seu pensamento, até o seu coração com pensamentos contaminados. Escuta isso aqui que é uma palavra de Deus, né? Escuta isso aqui que Deus está falando, é para levar você para um outro nível de amadurecimento, de crescimento em Deus, que nós precisamos para viver o propósito que Deus tem na nossa vida. E todos já foram convidados então para o velório dela, sabe? E quando eu recebi a notícia, aquilo me tocou. Graças a Deus, Deus me ajudou, que eu não fui daqueles que falou, nossa, é isso mesmo, né? Ela não se conecta com ninguém, né? Mas até passou pela minha cabeça, eu falei, nossa, mas ela deveria talvez se conectar, mas vou deixar na mão de Deus, cada um tem sua vida com Deus, né? Mas quando eu recebi a notícia de que ela tinha falecido, Deus começou a me ensinar sobre isso. Às vezes você não sabe a situação que as pessoas estão passando. Sabe, são tantas batalhas. Pessoa que você nem imagina está passando uma batalha. Às vezes a pessoa, para estar em local público, ela está até com um riso forçado. Ela está tentando demonstrar que está bem. Você sabia disso? Está tentando demonstrar que está bem, quando na verdade, por dentro, aquela pessoa está quebrada. E não é quebrada do jeito assim, de estar quebrantado para Deus trabalhar. Ela está com problema na alma mesmo, algum problema até emocional, ou ela está com batalhas internas, sabe? E você precisa considerar que às vezes alguém agiu de certa forma com você, ou está agindo de alguma forma com você, porque existe algo na alma para ser tratado, ou existem batalhas espirituais que aquela pessoa está achando uma forma de resolver, ou existe alguma coisa, até alguma enfermidade física que essa pessoa estava enfrentando. E Deus estava me dizendo aqui que sim, tem pessoas que têm falha de caráter mesmo, não quer deixar ser trabalhado por Deus, tem isso sim. Mas outros casos, você não sabe como a pessoa está passando, às vezes deu até uma palavra ríspida para você, né? Deu uma palavra ríspida para você, e aí você ficou afetada ali, quando na verdade aquela pessoa está passando por algo. Agora escute bem, eu vou falar aqui sobre proteger o coração, e agora eu vou falar aqui, antes disso, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, proteger o coração e receber a couraça da justiça para viver o que Deus tem na sua vida. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você vê isso? Como que Deus quer que nós venhamos agir com as outras pessoas? Com compaixão. O que é compaixão? É eu me colocar no lugar do outro. Eu pelo menos tentar me colocar no lugar do outro. Você vê? É uma graça de Deus que eu tenho recebido na minha vida, né? Que normalmente, talvez nem todas as vezes, mas a maioria das vezes Deus me conseguiu ajudar para eu viver isso, de se colocar no lugar do outro. Você vê isso? E na verdade tem coisas que é só Deus mesmo que vai fazer, mas tem coisas que Deus quer nos usar para fazer. Você está vendo isso? E quando você tem compaixão, você começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Você começa às vezes a imaginar, quando alguém faz alguma coisa, principalmente depois que eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a área emocional uma época, eu começava a pensar, aquela pessoa às vezes não está passando por um bom momento. Ou, como que foi a infância dela? Como que tem sido a história dela, o casamento, ou a vida pessoal? Você está vendo? Isso é compaixão. Então, talvez existiu algo ali que... E não é para fazer isso como julgamento, não.
É para você entender que cada um está enfrentando uma batalha diferente. Sabe, isso que o Senhor nos ajude a ter essa compaixão. Essa mesma compaixão que Jesus teve por nós, termos para as pessoas. O desafio também que eu vejo, eu vou falar um pouco, um lado aqui desafiante também, é que as pessoas falam uma mensagem como essa, num tom de acusação. E a gente às vezes não vê uma veia do amor de Deus ali. Então, quando alguém está falando de compaixão com acusação, então aquela pessoa também está precisando ser tratada por Deus. Você está vendo? E eu vi o Senhor dizendo sobre isso. Você precisa ressignificar, dar um novo significado para aquilo que aconteceu com você. Palavras que lançaram contra você, até coisas que fizeram contra você. Muitas vezes Deus estava até ajustando você, ajustando a outra pessoa dentro do propósito de Deus. E às vezes isso não é feito de uma maneira, sabe, tão agradável. Deus tem as suas formas de trabalhar, não é verdade? E Deus está protegendo o seu coração de toda ofensa, de todo mal, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, eu quero que você prepare o seu pedido de oração, mas antes ainda, eu quero ler mais algo aqui especial. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu tenho uma outra aplicação quando eu falo de poder da palavra, eu tenho uma aplicação desse versículo também. Mas eu sinto que Deus está aplicando essa palavra hoje nessa direção, sabe? De proteger o seu coração de ofensa, sabe? E dar um novo significado a coisas que aconteceu com você. Para quê? Para não dar lado para laços do inimigo acontecerem. O que é um laço do inimigo? É um pensamento religioso que vem e você acha que aquilo é verdade, mas ou um pensamento não só religioso. E quando eu falo religiosidade, eu não falo contra santidade, não. Quando eu falo religiosidade, eu falo de tudo aquilo que limita o poder de Deus, ou alguém que só quer, que está abrindo mão de um relacionamento com Deus. Mais importante para a pessoa é até uma regra do que um relacionamento com Deus. Você entende isso? Você entende? Então que o Senhor nos ajude a entender isso corretamente que eu estou falando aqui. Agora, eu vi o Senhor dizendo exatamente sobre isso, que nós precisamos guardar o nosso coração e entender que cada um está num processo, sabe? Assim como você já passou vários processos, assim como eu já passei vários processos, tenho passado por alguns processos, está chegando o tempo do amadurecimento. Escreve aqui agora, está chegando o tempo do amadurecimento. Por quê? Lá no Salmo 91, quando fala de laços do inimigo, o que também é um laço? É quando você não entendeu bem alguma coisa, e o inimigo começa a aproveitar aquela fraqueza, aquela falta no entendimento. Por isso que Deus precisa nos ungir para a gente fazer o que a gente está fazendo. Olha lá, o inimigo dá uma falha, usa uma falta de entendimento para você achar que algo é verdade e você lutar por algo que você considera verdade e fazer uma espécie de uma guerra santa. Você vê o que está acontecendo, né? Você vê as coisas que estão acontecendo aí. E o que acontece? Essa guerra é espiritual. O que acontece? O inimigo coloca algo na sua mente para você achar que aquilo é verdade. Você está lutando por algo que você acha que é verdade. Quando faltou o entendimento sobre o assunto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, faltou também a compaixão. Você está vendo? Agora, existem casos que a gente vai precisar ser um pouco mais firme de verdade. E que não estou falando que com isso a gente vai agradar todo mundo. Não é isso. Às vezes não vai agradar. Mesmo você fazendo o que é certo aos olhos de Deus, às vezes não vai agradar. Mas nós precisamos ter a sabedoria, nós precisamos ter uma boa educação, porque nós ainda estamos aqui na terra. Você está vendo? Então Deus, na verdade, Ele quer isso sim. Agora, não deixa isso se tornar um laço para você. Algo que fizeram com você, você precisa entender o contexto também da pessoa, o momento que a pessoa estava passando, sabe? E também, sobretudo, o plano de Deus para que aquilo acontecesse. Então, não deixa que nenhum laço do inimigo venha te impedir de entender corretamente o que Deus está fazendo. E Deus está protegendo o seu coração aqui e te dando sabedoria para discernir as situações que você enfrentou.
sabe? Aquelas palavras que foram lançadas contra você, até às vezes coisas que fizeram contra você, Deus te trouxe aqui para ressignificar. E às vezes você estava achando que foi contra você e foi Deus que permitiu. E outras vezes nem era bem contra a gente, era a pessoa que não estava muito bem. Você vê? Às vezes foi Deus que permitiu e às vezes nem era diretamente contra nós. Era a pessoa em uma batalha interna contra ela, que ela projetou isso em você. Então, você deve então se proteger, mas também ter compaixão. Agora, eu vi o Senhor dizendo que essa palavra aqui, tem gente que vai precisar ouvir 2 ou 3 vezes. Eu até vou deixar essa oração mais curta aqui, porque tem gente que vai ter que ouvir 2 ou 3 vezes essa oração para Deus liberar um novo tempo. Tem revelações, tem códigos celestiais aqui nesse vídeo, nessa gravação, nessa oração aqui. Nessa oração tem códigos celestiais que vão abrir o segredo para o seu novo tempo. Você está vendo isso? Para o novo tempo de Deus na sua vida. Uma última escritura e eu quero orar aqui com você. Aqui, Efésios capítulo 6, versículo 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, andando na verdade e vestindo a couraça da justiça. Ok, couraça da justiça. A couraça da justiça é aquilo que vem para proteger os nossos órgãos vitais espirituais. Você vê? A couraça da justiça vem para proteger o seu coração de ofensa, de toda ofensa que os homens lançam contra você e de todas aquelas ofensas também que você não soube ressignificar, porque alguém estava te atacando em um momento de fraqueza dela ou em um momento de imaturidade. Você está vendo? Né? E nós precisamos ter compaixão, porque como Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos as pessoas, sabe? Então, eu creio que essa palavra é algo especial. Tem algumas palavras assim que são mais desafiantes, e eu fico esperando Deus confirmar. E Deus tem me dado essa palavra já por 2 ou 3 dias, talvez, e na verdade ao longo dessas últimas semanas, né? E eu creio que hoje é o momento, porque essa é uma semana especial de Deus na sua vida. Você está vendo? Você pode dizer amém? Eu quero deixar mais curto, eu vou orar com você. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço agora pela sua palavra. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Pai, nos ajuda a entender, a ressignificar aquilo que aconteceu na nossa vida. Muitas vezes outras pessoas estavam em um momento de fraqueza e nós não ressignificamos. Pai, nos ajuda a ter compaixão. Às vezes a pessoa estava em um momento difícil, ou às vezes até nós também não entendemos, Pai, o que o Senhor estava fazendo. Mas agora nós colocamos tudo isso diante do seu altar. Nós colocamos o nosso coração e nós pedimos que o Senhor nos ajuda a proteger o nosso coração, nos ajuda a proteger o nosso coração de toda ofensa. Pai, não nos deixa dar ocasião ao inimigo criar laços, nós encararmos algo como verdade, quando na verdade é um laço do inimigo. Eu peço, Senhor, venha proteger cada coração, desfazer todo o laço, desembaraçar, colocar em movimento a vida espiritual, emocional e a vida física de cada um que está aqui agora. Todo mal escondido, todo espírito que está trabalhando nos pensamentos, eu dou uma ordem que saia agora em nome de Jesus. Que saia agora em nome de Jesus. Essa batalha termina agora em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo de Deus. Eu declaro que Deus está protegendo. Veste agora a couraça da justiça. Pai, eu oro agora, Pai, nos ajuda, protege o nosso coração de ofensa e nos ajuda a discernir corretamente. Pai, obrigado pelo amadurecimento de cada um que está aqui nessa oração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração e peço a sua presença agora, invadindo essa vida, essa mente, esse coração, essa casa. Eu oro agora por curas, por milagres, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que a hora que decidir perdoar, nem sempre está doente por causa disso. Às vezes não se alimentou bem, às vezes ficou preocupado desnecessariamente, que é uma brecha sutil, que às vezes ninguém percebe. Ficar preocupado é uma brecha sutil, porque afeta a alma, acaba afetando o corpo. Agora,
Nem todos é por isso. Agora, tem pessoas aqui que a hora que decidir no seu coração perdoar, vai ficar completamente curado de algo emocional ou físico. Porque tem pessoas que estão aqui nessa condição. Você está vendo? Eu declaro o poder de Deus. Olha a unção te pegando aí. Você já decidiu. Deus está liberando poder agora. Deus está liberando a unção dele agora para te encher de graça, para te encher de misericórdia, para te encher de poder agora. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Compartilhe essa oração com alguém. Compartilhe essa oração com alguém. Essa é uma semana especial. E se você está aqui, que Deus tem algo especial na sua vida. Gente, eu tenho um anúncio aqui especial para vocês agora. Nós estamos com o grupo do canal, né? E esse grupo do canal, eu vou deixar o link aqui para vocês no primeiro comentário fixado, tá bom? Eu vou deixar aqui o link para vocês. Você participa lá do grupo, porque, por exemplo, hoje a gente teve um desafio, o link não estava aparecendo. Alguns receberam a oração do dia e outros não receberam. E também depois a gente acabou tendo que... Saiu 2 ao mesmo tempo. Depois eu também entrei ao vivo, ficou 3 links. Aí deu algum problema que não estava aparecendo o link. Nem para mim não estava aparecendo. E tinha pessoas que estavam aparecendo. Então, para resolver isso, o que a gente vai fazer? Se Deus tem te chamado para estar aqui nessas orações, ou se você tem participado aqui do canal, né? Cada um de vocês que está aqui, na verdade, pode entrar lá no grupo, sabe? O que você vai fazer? Você vai clicar no link e você vai entrar no grupo aqui do canal. Aí sempre a gente vai estar compartilhando o link lá. Se acontecer um caso igual aconteceu hoje, que as pessoas não conseguiram pegar o link, vai resolver lá no canal. Vai ter o link para cada um lá, tá bom? Então entra aqui no link do grupo no canal. Entra no grupo do canal. O link vai estar no primeiro comentário fixado. É isso? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Você pode adquirir o nosso livro aqui na descrição. No nosso livro eu falo como você venceu os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá? Aqui na descrição tem as formas de ofertar. Então, já vai agora e clica no link para entrar no grupo do canal, que vai ser especial. Até rimou, né? Até o nosso próximo encontro. Deus está te preparando para o extraordinário. Escreve aqui: Deus está me preparando para o extraordinário. Deus tem coisa grande. Deus tem coisa firme. Deus tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Eu estou crendo nisso de uma maneira especial. Deus vai te surpreender. Agora é o tempo que Deus está já nos últimos ajustes para concluir um processo, uma bênção na sua vida. Você crê assim? Eu tenho certeza disso. Você vê? Até o nosso próximo encontro. Até lá.